Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de Biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E assim, se é a tua primeira vez, me ajuda, monstrinho. Se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque assim, toda vez que tu me ajuda a fazer com que esse cardume cresça, toda vez que esse canal cresce, ele fica mais forte, o projeto fica mais forte. Aí eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, tu tá chegando aqui no meu cardume hoje num dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão. E vamos ver o que é que essa questão de fisiologia tá trazendo, tá? E não é qualquer sistema não, é sistema respiratório. Se liga, presta atenção. Durante a respiração, quando o diafragma se contrai e desce, o volume da caixa torácica aumenta. Por conseguinte, a pressão intrapulmonar. Vamos lá. Olhe, uma das partes mais importantes do assunto chamado sistema respiratório é você saber os movimentos da respiração. Lembrem que os nossos movimentos respiratórios, eles são classificados em dois tipos. Primeiro tipo é a inspiração. Inspiração é a entrada de ar. Inspiração, entrada de ar. Depois eu tenho a expiração. A expiração é a saída do ar. Olha para mim. Inspiração, entrada do ar. Expiração, saída do ar. Beleza? Mas assim, para você entender esses mecanismos, a gente vai ter que entender a movimentação de duas musculaturas que trabalham nesses movimentos respiratórios. Cuidado com o músculozinho laminar que fica nessa região aqui, dividindo a caixa torácica para o abdômen, que é o que nós chamamos de diafragma. É esse tipo músculozinho aqui horizontal que a gente tem laminar, tá? É o diafragma. E cuidado com a musculatura que fica nas costelas, que é o que a gente chama de musculatura intercostal. Se não fosse a movimentação desses músculos, a gente não teria esses movimentos respiratórios, beleza? E outra coisa que eu preciso que vocês entendam muito é a relação da pressão intrapulmonar, ou seja, a pressão interna, e a pressão extracorpórea, ou seja, que está fora do corpo. Porque a diferenciação dessas pressões também vão determinar o deslocamento do ar, tanto para entrar no corpo quanto para sair do corpo. Aí a primeira dica, olha para mim, monstrinho. Lembrem, o ar ele vai se deslocar de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Entra, eu não peguei não, vou repetir, olha para mim. O ar ele vai se deslocar de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Então o que é que acontece? Quando você realiza a inspiração, quando você inspira, o ar entra. Para o ar entrar, vocês agora concordam comigo que o ar vai ter que sair de fora para dentro. Então a pressão extracorpórea tem que ficar maior do que a pressão intrapulmonar, ou seja, a pressão intratorácica ou pressão interna. Você que escolhe como é que você quer chamar ela. Para a pressão interna ficar menor, o que é que vai acontecer? Você tem que aumentar o espaço da caixa torácica para o pulmão conseguir crescer, para, na verdade, os pulmões crescerem, para os pulmões inflarem. Aí quem é que vai ajudar nesse crescimento da caixa torácica para deixar espaço para os pulmões crescerem? Quem vai trabalhar é a musculatura. Aí olha para mim, tá? Vê. Para o ar entrar, o diafragma vai contrair para baixo. A musculatura intercostal contrai para cima. Então, quando o diafragma vai para baixo e a musculatura intercostal vai para cima, você aumenta o tamanho da caixa torácica. Então, você diminui a pressão interna. Aí a pressão externa fica maior. Aí o ar, entra. O ar, ele entra. Chega, você sente isso aqui subindo, que é exatamente as costelas subindo pela contração da musculatura. Aí, a pressão interna vai ficar menor do que a pressão externa. Aí o ar entra. Aí você faz assim, inspira, aí você segura, aí você bota para fora, aí você... Quando você bota o ar para fora, você está fazendo a expiração. Para você
colocar o ar para fora, ou seja, tirar o ar de dentro dos pulmões e colocar para fora, você vai ter que aumentar a pressão interna para que a pressão interna fique maior do que a pressão extracorpórea. Aí sabe como é que vai acontecer isso? Tu vai ter que apertar os pulmões que estavam cheios. Como é que tu vai apertar os pulmões? Diminuindo o tamanho da caixa torácica. E como é que tu vai diminuir o tamanho da caixa torácica? Quando o ar ele vai sair na expiração, o diafragma que estava contraído para baixo, ele relaxa para cima. E a musculatura intercostal que estava contraída para cima, ela vai relaxar para baixo. Então, quando a musculatura intercostal relaxa para baixo e o diafragma relaxa para cima, você aperta, você diminui o espaço da caixa torácica. Diminuindo o espaço da caixa torácica, você vai apertar os pulmões. Quando você aperta os pulmões, aí o ar sai. Então, não pode esquecer dessa movimentação, tá? Lembrando que o ar tem que entrar no corpo, porque a gente precisa do oxigênio que entra na inspiração para a gente fornecer esse oxigênio para as células conseguirem produzir ATP, tá? Lembrem que a função do oxigênio entrar é você levar oxigênio para as células através da hemoglobina. Lembrem que a principal forma que o oxigênio caminha no teu corpo é junto com a hemoglobina, que é aquela proteína produzida pelas hemácias do sangue. Aí quando você junta oxigênio com hemoglobina, vira um composto chamado de oxihemoglobina. Aí tu vai levar esse oxigênio para as células, para que quando esse oxigênio chegue nas células, ele participe da respiração celular aeróbia. Aí você produz ATP. Veja, os assuntos são todos interligados. E quando você coloca o ar para fora, na expiração, você vai botar o ar para fora para tu botar o dióxido de carbono para fora. Porque lembrem, quando o oxigênio chega na célula para produzir energia, nessa produção de ATP, um dos restos é o dióxido de carbono. E tu tem que botar esse resto para fora. E lembrem, a principal forma que o dióxido de carbono chega nos teus pulmões para tu colocar ele para fora é na forma de bicarbonato. É na forma de bicarbonato. Ou seja, esse dióxido de carbono vai entrar dentro da hemácia, vai se misturar, presta atenção, esse dióxido de carbono se mistura com água, formando o ácido carbônico, para depois o ácido carbônico, presta atenção, depois o ácido carbônico, a gente não pode esquecer disso, se dissociar, formando bicarbonato. Lembrem que quem produz o bicarbonato dentro das tuas hemácias para o CO2 conseguir chegar nos pulmões é uma enzima chamada de anidrase carbônica. Vou repetir, anidrase carbônica, tá? Que é a mesma enzima que vai pegar o bicarbonato que chega no pulmão e vai transformar ele novamente em CO2 para tu colocar ele para fora, tá? Cuidado que o seriado 2 adora essas informações, beleza? Depois de tudo isso aí, voltando para a questão, vê o que tá dizendo. Durante a respiração, quando o diafragma se contrai e desce, o volume da caixa torácica aumenta. Por consequência, a pressão intrapulmonar. Se o espaço da caixa torácica aumenta, veja, se o espaço da caixa torácica aumenta, tu vai dar espaço para o pulmão crescer. Se tu dá espaço para o pulmão crescer, monstrinho, a pressão interna vai ser maior ou menor? Menor. Então tu já elimina de cara letra B e letra B, letra D e letra E. Só sobra para marcar A e C. Aí vamos na A. Diminui e facilita a entrada de ar e diminui e dificulta a entrada de ar. Se eu aumento o espaço da caixa torácica e eu dou espaço para o pulmão crescer, é porque a pressão interna fica menor, facilitando a entrada do ar para os pulmões crescerem. Então o gabarito dessa questão só pode ser gabarito letra A, tá? Questão massa sobre o sistema respiratório. Gostaram? Tranquilo? Então não se esquece não, tá? Se inscreve aí no Cardume, tá? Distribui esse canal para os teus amigos. Me ajuda a fazer esse canal crescer, porque eu vou conseguir gravar mais aulas como essa para ajudar mais pessoas como você. Eu também espero vocês aqui, viu? Nas próximas aulas no Cardume. Beijo no coração, viu? Valeu!